direitinho, que eu recebi esses dias atrás do pastor Jonathan, nós vamos estar marcando um sábado para estarmos estudando sobre o batismo, ok? Um sábado à tarde aí a gente pode estar sentando e conversando sobre o batismo. Aí, se os irmãos souberem de alguém que esteja aí disposto a estar batizando, nós vamos estar tendo essa oportunidade agora do mês de novembro. O batismo é algo sério, irmãos. O batismo é a posição nossa de declararmos publicamente aquilo que já aconteceu interiormente no nosso coração. Então, aqueles que já nasceram de novo, conhecem o Evangelho e querem realmente colocar publicamente aquilo que já foi feito interiormente, é o batismo. O batismo é para arrependimento de pecados. Ok? Nós sabemos que temos algumas igrejas mais tradicionais até que batizam crianças. Realmente existe isso, irmãos. Mas foi durante um período de perseguição, foi algo que aconteceu por um período, e não se continuou. Por exemplo, algumas igrejas presbiterianas ainda batizam crianças, mas tudo foi devido a alguns fatos que aconteceram por alguns períodos. Mas o batismo, ele tem a origem em uma celebração judaica chamada mitzvah, que era o que João Batista realizava. O mitzvah, ele traz a representação de um novo nascimento. Ainda acontece no judaísmo? Sim, ainda acontece. Quando uma pessoa se converte ao judaísmo, passa pelo mitzvah, e os próprios judeus passam pelo mitzvah quando eles recebem um livramento muito grande, que coloca onde a sua vida foi colocada em risco. Então, alguém que passou por uma enfermidade, esteve beira à morte, passou por um acidente de carro ou qualquer outro tipo de acidente, esteve beira à morte, ele pode chegar para o seu rabino e falar: olha, por causa desse livramento eu quero passar pelo mitzvah. E aí, qual é o simbolismo? O simbolismo é nascer de novo. E aí, dentro da sinagoga, esse cidadão começa a ter um novo nome. Um novo nome. Oi? Uma vez só. Aí ele passa a ter um novo nome. Para nós, agora tem um novo significado, realmente do novo nascimento. E o nosso novo nome nós vamos ter quando chegar lá no céu. Sabia que eu não vou te chamar pelo seu nome daqui, Porque diz que nós vamos receber uma pedra branca, e nessa pedra é um novo nome. Eu sei que tem algumas pessoas que vão agradecer, infinitamente, e quando chegar no céu falar: olha só, agora eu tenho. Mas a gente não sabe qual vai ser o seu novo nome. Então, a gente tem que, sei lá, qual vai ser o seu nome. Mas é isso, irmãos. Então nós vamos estar marcando aí, os irmãos que quiserem, que vão estar participando do batismo, venha falar comigo no final do culto. Nós vamos estar vendo a data direitinho para nós fazermos. Provavelmente no próximo sábado, a gente já faça, porque já é para o final agora desse mês de novembro. Amém? Abra a palavra do Senhor para nós entrarmos no ministério da palavra. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Do versículo 1 em diante, nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Gênesis 5, primeiro livro da Bíblia, a origem de todas as coisas, diz assim: palavra do Eterno nosso Deus. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão
viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enós. E viveu Sete, depois que gerou Enós, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enós 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enós, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enós 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Gerade. E viveu Maalalel, depois que gerou a Gerade, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Gerade 172 anos, e gerou Enoque. E viveu Gerade, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gerade 972 anos, e morreu. E viveu Enoque 75 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Alameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Alameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 979 anos, e morreu. E viveu Alameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou então Noé a seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos. Ó Deus, obrigado por participarmos nesta noite da tua mesa. Obrigado por podermos partilhar, ó Deus eterno, da comunhão dos santos. Obrigado por podermos louvar e glorificar e engrandecer o teu santo nome. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom entrar na tua presença com adoração. E agora nós te damos graças pela tua palavra, pela qual, Pai, já temos orado e pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor venha continuar a falar conosco e venha falar poderosamente ao nosso coração, ao nosso espírito, ao nosso homem interior. Por isso eu te louvo e te glorifico. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos reter a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, para andarmos em santidade, para darmos mais um passo para dentro do teu poder, para dentro da comunhão com o Senhor. Em tudo nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, ó Deus, pois só tu és digno de todo louvor. Fala conosco através da tua palavra, através do teu Santo Espírito que em nós habita, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Uma pergunta retórica, irmão, não precisa me responder, mas
Você já pensou para que serve uma genealogia? Cidadão que gerou cidadão, que gerou cidadão. Eu nunca entendi, né, o porquê de uma genealogia. Genealogia para mim era, quando eu me converti, eu pulava quando eu estava lendo a Bíblia. Eu acho que a grande maioria também. Começava a ler assim, ainda mais com esses nomes complicados, Malaliel, Gerard não sei das quantas, e aí vai. Né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Normalmente quando chegava genealogia e aquela lista inumerável de pessoas, eu dava uma escapada, como diz o Leão da Montanha, uma saída estratégica pela direita, e pulava alguns capítulos. Depois, lendo alguns livros e notando a importância, das genealogias na Bíblia, eu me dispus a ler, não com tanta boa vontade assim, mas ia lendo as genealogias. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que genealogia, ela tem alguns fatores importantes. O primeiro dela, lógico, no ter o registro das famílias. A segunda coisa que nós começamos a compreender com a genealogia é que grande parte delas não registra todos os nomes, irmãos. Não se iludam. As genealogias não trazem nome de todos os filhos, de todos os pais. Não. Normalmente é das pessoas que tiveram destaque. Das pessoas que tiveram destaque. Das pessoas que foram mais importantes em algum momento. E um termo em inglês que é utilizado muitas vezes até em alguns currículos é highlights, destaques. Quando você vai fazer lá o seu currículo para mandar, tá? O que você destaca na sua vida profissional? O highlight é que eu fiz uma viagem para o exterior, ou eu fiz aquilo, é que eu falo várias línguas, é porque eu isso, aquilo, porque eu desempenho bem o meu papel, que eu falo bem em público, ou que eu sei realmente dominar a área ao qual eu trabalho. Highlights. A palavra é meio complicada, mas é destaque. Se eu pudesse agora, se você pudesse fazer um retrospecto de toda a sua vida, pense, você não precisa me responder, mas pense, quais seriam os destaques na sua vida? Os highlights. O que entraria na sua genealogia? Eu comecei a fazer faculdade, o professor me pega no pé. O que entraria na sua genealogia? Aqui nós lemos a genealogia de Adão, que primeiramente Deus criou Adão à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí, uma pergunta clara, que a resposta é muito óbvia. Sendo Adão imagem e semelhança de Deus, era feliz? Sim, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Mas logo após, e diz o versículo 2 que além de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, ele os abençoou. O homem foi abençoado por Deus. Não era somente a sua criação, o produto, do sonho de Deus, mas também era abençoado por Ele. E nós somos abençoados por Deus, amém? Nós agora temos esse privilégio. E além de ser criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, e além de ser abençoado por Deus no dia em que foi criado tanto Adão como também Eva, depois diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, que era semelhante a quem? Semelhante a ele mesmo.
Sete já não era semelhante a Deus. Sete era semelhante a Adão. Adão, infelizmente, pecou, se distanciou da vontade de Deus, o homem cai, e então, a partir daquele momento, depois da queda do homem, tudo o que veio a ser gerado, tudo que veio a ser construído era semelhança do próprio homem. Fruto, processo do próprio ser humano. Sete já não era semelhante a Deus. Somos todos filhos de Deus, mas já não era criatura direta das mãos de Deus. Já não continha o selo da perfeição. Já não era mais assim. Mas o que me chama a atenção é que nesta genealogia, a priori, quando nós lemos, quando nós observamos, parece que o que chama mais atenção é a quantidade de anos que eles viveram, que eram muitos anos. Algo assim que para nós é inimaginável, né? Se a gente já vive aí 80 anos, a gente já pensa, Senhor, chama meu número aí que já está na hora. Imagina viver, 800 anos, 900 anos. Haja paciência. Você já pensou? Casado com a esposa por 900 anos? Agora eu fui profundo, né, irmãos? Agora eu fui profundo. 900 anos com a mesma esposa. Glória a Deus por ser a mesma esposa. 900 anos. Imagina, né? Imagina Adão falando no ouvido de Eva por 900 anos. Você me deu aquela fruta. Você me deu aquela fruta. Você me deu. Imagina. Ele deve ter se arrependido até o último instante da vida dele. Vai falando, Senhor, até quando isso vai durar? Você nem sabe, rapaz. Você ainda vai viver. Quando chegou assim, meados de 100 anos, 200 anos, ele já deveria estar meio sem paciência. Deus falando, você ainda vai aturar ela por mais 500. Né? Vai longe essa história aí ainda. Mas, o que chamou a atenção nessa genealogia é que mesmo em meio às falhas, limitações e dificuldades, nós tivemos alguns homens que se destacaram. Então, mesmo nós, sendo descendência de Adão, não mais uma semelhança da criação perfeita de Deus, mas agora sendo agraciados pelo novo nascimento em Cristo Jesus, e por isso agora nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, amém? E isso é a verdade para cada um de nós. Nós temos o exemplo que, mesmo em meio às nossas limitações, podemos andar com Deus. E nós temos aqui o exemplo de Enoque. O exemplo que ele deu de andar com Deus. E a pergunta que eu fiz logo no início é: você se lembra dos destaques na sua vida? Mas a vida, a nossa vida, aquilo que nós estamos compartilhando com as outras pessoas, os momentos da nossa vida, não são compostos somente dos momentos grandes. Pelo contrário, aprenda uma coisa: as grandes oportunidades são a soma de todos os pequenos momentos que nós vivemos junto com Deus. Se nós não aprendermos a viver com Deus todos os momentos da nossa vida, nós não teremos grandes momentos, nós não teremos grandes destaques, porque o próprio Senhor diz: porque se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se nós aprendermos verdadeiramente a entendermos que cada momento pequeno na nossa vida é importante diante de Deus, nós vamos perceber que Deus vai estar preparando grandes coisas para mim e para você. Amém.
problema é que nós acabamos desperdiçando, acabamos ignorando momentos pequenos que muitas vezes a sua esposa chega assim: vamos na casa de tal pessoa, fazer uma visita e tal. E você olha e faz: eu estou tão cansado. Deixa eu ficar aqui no sofá. Né? Momentos pequenos que o seu filho fala: pai, vamos brincar comigo. Ele fala: mas o pai está tão cansado agora, né? A mãe está tão cansada agora. Momentos pequenos que nós deixamos passar na nossa vida e não percebemos que esses momentos não vão voltar mais. Pequenos momentos que a gente tem que somar e não deixar passar a oportunidade. Porque as pessoas hoje têm um senso de valor muito diferente de Deus. Porque as pessoas do mundo não conhecem o que Deus valoriza. E nós que nascemos de novo, que temos essa oportunidade, temos que aprender a valorizar as coisas como Deus valoriza. Infelizmente, as pessoas do mundo valorizam mais as grandes conquistas e não as pequenas. E o pior, muitas vezes valorizam as medalhas, as conquistas, independentemente do caráter de quem está conquistando. Isso é um fato. As pessoas estão buscando conquistar posições, conquistar bens materiais, conquistar as coisas, mas estão perdendo a oportunidade de terem a maior conquista da vida delas. E nós vamos ver o que é. Hoje, as pessoas do mundo valorizam muitas vezes as pessoas que estão conquistando de maneira errada. E isso é uma verdade. Eu nem preciso citar nomes, irmãos. Mas muitas vezes as pessoas valorizam pessoas que estão escrevendo livros, que conquistaram, que ficaram milionários, mas usaram de engano. Estão enganando as pessoas. Mas o mundo valoriza esse tipo de coisa. Valoriza uma conquista que Deus despreza. Para Deus não existe motivação nenhuma. Para Deus aquilo não importa. Perceba, se as pessoas valorizassem mais aqueles que conquistam verdadeiramente, buscando de um coração voltado àquilo que é bom, os atletas paraolímpicos seriam bem mais valorizados do que os atletas normais. Mas você quase não ouve falar das Paralimpíadas, porque as pessoas não valorizam aqueles que se esperam nas suas dificuldades. Então, as pessoas esperam coisas diferentes. As pessoas do mundo não valorizam as coisas de uma maneira correta. Agora, o que nós estamos buscando conquistar? Qual é a nossa maior batalha? Qual é o nosso maior objetivo? Porque se nós ainda estivermos valorizando coisas erradas, os nossos objetivos estarão errados. E eu quero te mostrar o que mais tem importância. Provérbios, vá um pouco à frente. (16) versículo 32 e 33. Se nós chegarmos lá no céu, quando nós chegarmos lá no céu, e nós temos um nome, um livro com o nosso nome lá, toda a nossa história, que a nossa maior conquista venha a ser essa.
que o nosso maior objetivo vem ser esse que nós vamos ler agora. E você vai entender por quê. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. A nossa maior conquista, irmãos, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Pois é. A maior conquista de um nascido de novo, de um cristão, é ele mesmo. É ele se tornar semelhança de Deus. É nós se procedermos conforme assim Deus nos orienta. Porque hoje as pessoas estão lutando, estão batalhando, estão querendo conquistar cidades inteiras. São valentes, são fortes, são determinadas, estão lutando por tudo com unhas e dentes, como diz o ditado, mas não conseguem dominar o seu próprio espírito. As pessoas procedem e falam de uma maneira, mas no seu interior é totalmente diferente. São outras coisas, é de outra forma. Dominar, ter o autocontrole da sua vida é a sua maior conquista. É isso que deve entrar na sua genealogia, que você realmente controla o seu âmago, o seu interior, o seu coração. Porque olha a dificuldade, irmãos, a dificuldade, muitas vezes no relacionamento, muitas vezes na educação dos filhos, muitas vezes no respeito aos pais, muitas vezes ao respeito ao professor, ao superior, muitas vezes ser longânimo, ser paciente, dominar os seus instintos, realmente demonstrar o que é no seu interior, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa é a maior conquista de qualquer pessoa, é a maior conquista do ser humano, é viver verdadeiramente no Espírito e não satisfazer as obras da carne, a concupiscência da carne. Então, a comparação aqui do escritor de Provérbios é mais fácil você conquistar uma cidade murada, conquistar o que é de fora. É mais fácil você conseguir, em outras palavras, vamos contextualizar. É mais fácil você fazer a sua empresa crescer. É mais fácil você conquistar um emprego novo. É mais fácil você subir de cargo. É mais fácil você comprar a sua casa. É mais fácil você comprar o seu carro novo. É mais fácil você conquistar as coisas materiais do que você conseguir se controlar a si mesmo. É mais fácil você conseguir as coisas que estão ao seu redor do que você ter autocontrole. Autocontrole. Você verdadeiramente, é mais fácil nós termos as coisas que estão ao nosso redor do que nós verdadeiramente vivemos conforme o Espírito Santo de Deus nos dirige. E essa situação é muito clara, irmãos, hoje nos nossos dias. Podemos ter vários exemplos. Quer ver só? Ano passado eu fiz a pergunta e conseguiram responder bem. Irmãos, o que nós comemoramos ontem, no dia 31 de outubro? Se você falasse Halloween, eu ia jogar cadê o microfone sem fio? Tá aqui. Na cabeça de alguém aí. A gente não esqueceu o Marcelo para fazer. Reforma protestante. Mas, conversando na quarta-feira com a irmã que vem orar aqui, ela falou: pastor,
Olhem pelas minhas filhas. Está na igreja, numa outra igreja, tudo, mas vai participar de uma festa de Halloween, comprar até fantasia. Então, conhece a palavra, mas viver exatamente a palavra é mais complexo. Veja, irmão, estou usando um exemplo do que um fato que aconteceu ontem, e eu tenho plena certeza que centenas e centenas de pessoas que falam que são cristãs participaram de festa de Halloween. Não tenho dúvida nenhuma disso, que isso aconteceu, mesmo sabendo que a origem dessa festividade é a bruxaria, é a feitiçaria, e que no âmbito espiritual isso sempre foi realizado, né, no dia de finados, no dia 2. Por exemplo, os celtas diziam, porque é solstício de inverno lá para eles, o dia mais longo do inverno, é a noite mais longa de todo ano. Então eles acreditavam que nesse dia, do dia 31 de outubro até o dia 2, era um período onde os portais do reino das trevas estavam abertos, e que eles poderiam ter contatos com os espíritos das pessoas que tinham partido. A origem totalmente é satânica, mas é muito mais fácil acreditar que é simplesmente uma festividade normal que veio dos Estados Unidos para cá, que não tem influência nenhuma. Não, irmão, tem. É que muitas vezes as pessoas acham mais fácil viver só a aparência. Por quê? Mortificar o desejo de participar dessas coisas é uma luta interior. Mortificar as coisas da carne é a maior luta. Por isso a nossa maior conquista é o nosso espírito, é o nosso interior, é a nossa alma, é mortificar as coisas da carne, é mortificar os desejos da carne. Por isso, hoje as pessoas dão valor às coisas do mundo. Exemplo, essa festividade de ontem, as pessoas dão valor a esse tipo de coisa, mas não valorizam a palavra de Deus, não valorizam a sua vida espiritual com Deus. Por isso, a maior mudança da nossa vida está registrada, abra lá em Gálatas, capítulo 5. Que esclarece muito bem o que é dominar o nosso espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Gálatas 5,16 diz assim, Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, ele diz: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Andar em espírito, irmãos, não significa que você vai estar vendo anjo para todo lado, né? Toda hora, em todos os instantes, em todos os momentos. Não significa que você vai andar livre de todas as dificuldades e problemas da sua vida. Não significa isso. Não significa que andar em espírito você vai ter uma roupa igual do Superman com um E, né, de espiritual, esse tipo de coisa. Não vai acontecer. Mas andar em espírito é você estar atento àquilo que o Espírito Santo está te direcionando. É você andar nos frutos, no fruto do Espírito. É um fruto só. Tem várias divisões aí, mas é um fruto só. Ele diz: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você fala: pastor, é muito difícil. É difícil. Ainda mais quando a minha esposa está nervosa daquele jeito, é difícil. Difícil, eu não aguento mais, irmão. Andar em espírito. Perdoar 70 vezes 7. Seria, né, irmão? Mas vice-versa também, irmão.
Vice-versa também. Porque as pessoas acham que só porque andar em espírito acham que é tão simples assim. Mas é cumprir, porque a nossa carne deseja aquilo que o mundo oferece. Mas, observe, nós agora nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nosso coração. Então eu quero te dizer uma novidade que você já sabe. Nós podemos andar em Espírito. Não é algo impossível. Não é algo limitado, para os pregadores da televisão. Pelo contrário, é algo que todos nós podemos. É andar em Espírito. É mortificar a nossa carne, é darmos vazão àquilo que é do Espírito Santo na nossa vida, e não satisfazermos as concupiscências da carne. Adão falhou? Falhou. O seu filho Sete foi semelhança dele, mas na sua genealogia, na sua descendência, nós temos exemplo de vários homens. Não foi só de Enoque. Enoque andou com Deus, amém? Andou com Deus, tanto que andou que Deus falou assim: não, vem para cá, não vou deixar você aqui. Mas Noé também andou com Deus, da mesma linhagem. Então, mesmo o ser humano, e agora eu vou te dizer algo, que é para a gente perceber que quando o diabo fala que você não tem força contra aquele pecado, é mentira. Porque a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não andamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E por isso nós temos ao nosso favor, nós temos na nossa vida o poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer algo, é uma pergunta retórica, só pense, não precisa me falar, mas pense. Enoque nasceu de novo? Tinha um novo nascimento? Noé já tinha aceitado Jesus? Não. Eles eram descendentes diretos de Sete, que era descendente de Adão depois da queda. Como diz Paulo no livro de Atos, homens como nós, sujeito às mesmas limitações, sujeito às mesmas dificuldades, mas andaram com Deus. Então, se eles andaram com Deus e nem tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, quanto mais nós, que temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, temos então o privilégio e a oportunidade de andarmos com Deus, de verdadeiramente demonstrarmos que o que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo, que temos a oportunidade de demonstrar que nós temos autocontrole, que quando chega aquele momento de nervosismo, você para e fala: não é o diabo que vai dominar a minha língua, eu não vou responder nesse mesmo nível, eu não vou responder da mesma maneira que a pessoa do mundo me respondeu. Nós temos a oportunidade de termos o autocontrole e falar: não, eu vou perdoar, eu tenho que fazer isso, eu sou diferente, eu nasci de novo, na minha genealogia, vamos colocar lá: olha, conquistou o próprio Espírito. Pode não ter conquistado uma cidade, mas teve autocontrole. Isso é o mais importante. Ainda ele diz assim, ele diz aqui: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estai, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A nossa maior dificuldade, a nossa maior ilusão, o nosso maior problema é que quando nós lemos esse texto, nós focamos as coisas piores, os homicídios, as feitiçarias, a idolatria, a prostituição, falando, não, isso aí eu não cometo não. Não, pastor, disso aí eu estou livre, eu fujo. Só que aqui também ainda está falando da glutonaria, está falando da bebedice, está falando das inimizades, aquele camarada que você fala assim, ele não me passa na goela. Está falando também, acerca de dissensões, brigas, pelejas. Está falando de várias outras coisas que a gente foca naquilo que é pior, mais negro, a gente foca, como diria aí o meu filho, no lado negro da força, no Darth Vader oculto dentro de nós, e a gente deixa escapar as outras coisas menores, que continuamos muitas vezes a realizar, continuamos muitas vezes a praticar, e essa é uma demonstração que nós não estamos dominando o nosso espírito, que nós não temos autocontrole. O problema é o final do versículo, porque ele diz que não somente aqueles que praticam essas coisas, mas que praticam também coisas semelhantes a essa, não vão herdar o reino, não vão entrar no reino de Deus. Então isso já me coloca numa outra posição, irmãos. Isso já demonstra que não é uma opção termos autocontrole, é uma necessidade. Não é uma opção buscarmos crescer espiritualmente para chegarmos a ter realmente um autocontrole. Isso não significa, irmãos, que a gente não vai ter as nossas escorregadas por aí. Não, significa que nós não podemos nos conformar aonde nós estamos. Não podemos nos conformar com a nossa posição de muitas vezes falar, aquele ditado que o povo fala, mas pau que nasce torto, morre torto. E como eu ouvi uma vez o meu filho comentando, que ouviu de uma mensagem, Jesus é carpinteiro, então ele desentorta ele, não tem desculpa. E a importância, aquilo que é mais importante é entendermos, irmãos, que aquilo que está acontecendo ao nosso redor, uma boa parte das vezes, não todas as vezes, é lógico, mas muitas vezes é resultado do nosso próprio coração. E isso é uma verdade que muitas vezes nós queremos transferir a terceiros. A palavra de Deus ali mesmo no livro de Provérbios 4:23 diz: tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele, do teu coração, do teu coração, que procede tudo que está acontecendo na sua vida. É do teu coração que jorra água para a vida eterna ou para a condenação eterna. É do teu coração que procede as tuas palavras. A boca fala do que está cheio o teu coração. Então, controlar, dominar o nosso coração, o nosso homem interior, mortificar a nossa carne, ter autocontrole é imprescindível, irmãos. E neste caminho de autocontrole não é instantâneo, não é da noite para o dia. É o que nós estamos comentando hoje na escola bíblica de manhã. Maturidade, irmãos. Maturidade não é da noite para o dia. Maturidade é um caminho que vai se galgando dia após dia. Dia após dia. E aí eu gosto de citar um versículo que sempre vem na minha mente, que está lá no profeta Isaías, que acho que é 27, se eu não estou enganado, o capítulo, que diz assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida pouco a pouco, regra sobre regra. Você aprendeu uma coisa hoje, amanhã Ele vai te ensinar outra. Você dominou uma área da sua vida hoje,
amanhã você vai dominar outra. Você controlou melhor a sua língua hoje, amanhã Ele vai te colocar em outra situação para te testar, para que você permaneça e evolui no controle dos seus lábios mais ainda. Porque controlar os nossos impulsos é imprescindível. Como nós ouvimos a mensagem nessa semana do irmão William também, que verdadeiramente, dar testemunho da nossa vida através das nossas atitudes fala mais alto do que as nossas palavras. É uma frase célebre, eu acho que de Agostinho, se eu não estou enganado, não lembro agora. Pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Então é com o nosso proceder, é com as nossas atitudes que nós dominamos a nossa vida espiritual, lógico, a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que faz todo esse trabalho, é o Espírito Santo que traz a nossa memória. E aí ele diz assim, porque o fruto do Espírito veja, o fruto está no singular, não são os frutos. É engraçado isso, porque gera até meio que uma desculpa, Porque quando a gente não entendia que o fruto é um só, que a gente lia o texto e colocava um Szinho que não existe, os frutos do Espírito, e não é um fruto só, a gente fala assim, não pastor, eu já tenho o fruto tal, o fruto, só está faltando o fruto da paciência com meu marido, ou da paciência com a minha esposa, só está faltando o fruto tal, de controlar a minha língua com o meu chefe, só está faltando esse fruto aí, mas os outros eu tenho. Só que na verdade, irmãos, é um só, é um fruto só. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo está trabalhando em todas as áreas. Ele diz, olha, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Note que o versículo final, o versículo 26, diz, olha, não sejamos cobiçosos de vanglória. Isso é, em outras palavras, ele está dissecando ou dando detalhes do que nós lemos em Provérbios 16. Porque conquistar as coisas, vanglória, é mais fácil do que controlar o próprio espírito. Então ele diz, olha, não tente ser cobiçoso das coisas deste mundo, mas procure dominar o seu espírito. Porque amor provém de Deus. Amor ao próximo, amar a Deus. Gozo é estar alegre, como diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor, e no Senhor é a nossa força. Paz é andar em paz com Deus e com todas as pessoas. Isso é ter um temperamento controlado, é ser pacífico. É você muitas vezes ouvir coisas que não te agradam e você não revidar. Eu sei que isso não é fácil, irmãos, não é fácil, mas é algo que a gente tem que procurar desenvolver. Ser longânimo, ter paciência, saber se conter, ser benigno, abençoar as pessoas, usar de bondade, de gentileza, demonstrar, fazer o bem a todos enquanto temos a oportunidade, andarmos na fidelidade do Senhor, isso é, na fé, na justiça, na honestidade, na mansidão, temperança, isso é,
ser controlador de nós mesmos. Esse é o fruto do Espírito. Em quem quer que sejam encontrados claramente o fruto, os mostram que eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, como nós ouvimos nessa manhã, na escola bíblica também, não é os dons espirituais, não é o falar em línguas ou a profecia, não é demonstração de poder, não é isso que demonstra que o Espírito Santo está operando em nós. Mas o que demonstra que o Espírito Santo está operando em nós é o fruto do Espírito na nossa vida. Agora, pense para nós orarmos. Qual é o destaque na sua vida? Highlight. Aquilo que mais se destaca em você. É a temperança? É o controle espiritual na sua vida? É o controle seu, você realmente controlar o seu espírito? Tudo isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. E está indo mais rápido do que a gente imagina. Então o que vai contar no nosso livro lá no céu é verdadeiramente o que nós conquistamos de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que me entristece é que muitas pessoas, mesmo sabendo isso, não mudam. E aí fica mais fácil, às vezes, mudar de local, mudar de igreja, mudar de pastor, mudar de membresia, do que querer mudar de dentro para fora. E isso é uma verdade, que as pessoas não querem mudar. Mudar custa, muitas vezes até dói, mas o Espírito Santo habita em nós para nos dar condições de sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós podemos ainda estar longe daquilo que Enoque realizou, podemos ainda não termos ouvido a Tua voz como Noé ouviu a Tua voz, podemos ainda, ó Deus eterno, estarmos engatinhando no domínio do nosso próprio espírito, do nosso homem interior, de verdadeiramente estarmos plenamente conscientes daquilo que nós temos que realizar e fazer, ó Deus eterno. Mas eu lhe peço nesta noite, Senhor, vem sobre nós com a Tua unção, vem sobre nós, ó Deus, encorajando-nos, nos tomando pelas nossas mãos, porque hoje nós participamos da Tua mesa, participamos, ó Deus eterno, da comunhão dos santos, da Santa Ceia do Senhor. Nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, iniciamos um novo mês na Tua presença, e eu creio, e eu oro, e eu peço a Ti, ó Santo Deus de Israel, que esse mês venha a ser um mês abençoado na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. Que, ó Pai, este mês venha a ser um mês de conquista, um mês, ó Deus eterno, ao qual o Senhor venha fazer prosperar e progredir o Teu povo, ó Deus eterno, a Tua igreja. Pai querido, Pai amado, que este mês venha a ser um mês, ó Pai, de alegria, de paz, de contentamento, de cura, de milagre, de manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Mas sabemos também, ó Pai, que mesmo em meio às dificuldades, o Teu Santo Espírito está a nos orientar, a nos conduzir na verdade da Tua palavra. Então, Senhor, que esta palavra desta noite venha continuar, ó Deus eterno, a nos orientar durante toda esta semana, que possamos verdadeiramente percebermos quando o Senhor está tratando no nosso coração, falando ao nosso coração, para dominarmos, ó Deus eterno, o nosso espírito, para termos o autocontrole, ó Deus eterno, para sermos temperados pelo Teu Santo Espírito, termos temperança no nosso homem interior. Ó Pai querido, Pai amado, que o que venha a ser destaque na nossa vida, que aquilo que venha a ser, ó Pai, o objetivo da nossa conquista, venha a ser conquistar verdadeiramente aquilo que é dos céus. Como diz a Tua palavra, buscai primeiramente o reino de
Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu assim, ó Pai, oro a Ti, ó Pai, clamando que essa semana venha ser uma semana de ricas bênçãos sobre cada casal dessa igreja, sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que não venhamos nos conformar com esse mundo, mas que venhamos estar na Tua presença, ó Deus eterno, verdadeiramente possamos ser desafiados pelo Senhor a darmos mais um passo para dentro do Teu poder, dentro da comunhão, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.